Hoje nós vamos tirar suas dúvidas sobre o INSS. Afinal, a cada dia que passa, mais e mais questões sobre o Serviço de Seguridade Social vêm à tona, não é mesmo? Hoje o nosso convidado é o advogado especialista em direito previdenciário, César Babler. Fazia tempo, hein, César? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Quanto tempo? Não é? E É estamos um aqui. prazer voltar. Estamos aqui de volta. E já começamos com perguntas, inclusive, César. Damião. Ô, Felipe, Oi. eu tenho novidades para falar, importantes aqui. Posso um minutinho falar novidades? Claro. Então, ó, a última vez que eu vim, rapidinho, é importante, acho que o pessoal se esclarecer disso. A última vez que eu vim, eu falei do auxílio doença sem perícia. E agora que ele está bombando aí no meio previdenciário. É verdade. Né? Então, o auxílio, repetindo, é importante, pessoal que não estava assistindo naquela época, faz um mês já, agora tomar conhecimento novamente, que agora que ele está realmente pulsando aí na mídia. O auxílio doença sem perícia está possível, prorrogado até 31 de dezembro de 2021. Então, esse ano, vocês não vão fazer perícia para o auxílio doença, né? Que se chama auxílio por incapacidade temporária. Esse é o novo nome dele, inclusive. Então, você vai juntar os documentos que comprovam sua incapacidade, o INSS vai eventualmente conceder, se conceder, ele vai durar por 3 meses, repetindo, 3 meses, não pode ser prorrogado. Aí tem que fazer um novo pedido antes de encerrar o seu benefício antigo, tá? Isso é bem importante, Felipe. Bom esclarecimento. Então, era uma dúvida que a gente respondia muito aqui, inclusive, né, no mês passado. Vamos às perguntas de hoje. Então, Damião de Campinas, ele deu entrada na aposentadoria em 2016, já passou por todas as instâncias e foi aprovado em dezembro de 2020 pelo STJ, mas até agora não saiu. Foi aprovado especial como vigilante armado, foi aprovado para toda a categoria. Entra naquela história, mais uma vez, dos atrasos, né, do INSS que sempre acontecem, não é, César? Isso, nesse caso é muito comum, né, Damião, acontecer esse tipo de situação, você vai conseguir o benefício judicialmente. No seu caso, foi até o STJ, então é a última instância regular das matérias previdenciárias, né? Salvo o STF, que pode também eventualmente chegar, mas o normal é chegar no STJ. E demora para chegar até lá, então você vai receber os atrasados aí, não se preocupe com isso. Vai demorar um pouquinho, porque vem em precatório, mas você vai receber, não se preocupe. Eberval de Limeira. Tenho 25 anos e 5 meses na mesma empresa, com insalubridade. Já faz 2 anos que dei entrada e até agora não tive nenhuma resposta. O que devo fazer? Olha, existem algumas ações, algumas medidas para o INSS agir mais rapidinho, né? Uma delas é o mandado de segurança. Então, a gente costuma entrar com uma ação judicial para provocar o INSS para que ele se manifeste em um prazo razoável. Tem até um princípio, que é um princípio constitucional, viu, Felipe? Nem é previdenciário, é da Constituição Federal, que é até maior. Ele prevê a razoável duração dos processos, tanto judiciais quanto administrativos. E o INSS tem prazo para julgar os processos administrativos. Então, você pode provocar isso através de uma medida judicial, instando, né, obrigando o INSS a se manifestar no seu processo administrativo. Mas não desista do processo, porque se desistir e entrar de novo, perde todo esse retroativo. Isso é importante, Felipe. Então é melhor esperar mesmo e ver o que vai acontecer, né? Esperar ou tomar uma medida judicial para provocar o andamento mais rápido do processo administrativo. Né? Não desistir dele. Ou entrar com o não advogado. Desistir dele. Né? Por falar em entrar com o advogado, o Júlio Neto, ele fez uma perícia em 9 de dezembro de 2019 e até hoje está em análise. Ele tem a doença de Parkinson. Contribuiu há 31 anos. Só que doente fala que essa doença não precisa de carência, precisa contribuir mais. Aí ele liga lá quando ele liga no INSS, fala para entrar no aplicativo. No aplicativo fala que foi enviado ao INSS em 15 de setembro de 2020 para a junta de recurso. Primeira instância. Ele tem que continuar pagando, já pagou 1 ano e 3 meses e não pode continuar pagando por falta de dinheiro. Se ele parar, ele fica sem a cobertura naturalmente. Essa doença entra nas 15 que aposenta sem carência. Será que ele vai ter que entrar com um advogado? É a pergunta que ele faz. Como é que é o nome dele, Felipe? Desculpa. Júlio. Pergunta tão grande que eu esqueci o nome do consulente. Então, Júlio, vamos devagar aqui. O seu processo administrativo, deixa eu ver se eu me localizo aqui na sua pergunta, porque tem muita informação.
o seu processo administrativo transcorreu, provavelmente foi negado o benefício, e aí então você recorreu para a junta de recursos, e está na junta de recursos para julgamento. É um bom caminho, esse é o caminho mesmo que a gente está tomando nas medidas previdenciárias. Seguir no processo administrativo, evitando o judiciário. A junta de recursos está muito aparelhada agora, nesse momento que a gente vive, 2020, 2021, para julgar os recursos com muita qualidade. E no futuro a tendência é os processos ficarem mesmo na administrativa. Então não saia esse momento que você está fazendo, essa solução que você adotou é a melhor, tá? Agora, em relação à carência, se for dado benefício, o INSS não vai verificar se precisa de carência ou não, desde que a perícia constate a doença. Então, se o perito constatar que você não tem a doença, aí a carência é necessária, né? Porque, em regra geral, o auxílio-doença exige 12 meses de carência. O auxílio por incapacidade temporária, que é a mesma coisa. Agora, se for constatado o Parkinson, que você disse aí que supostamente tem, então dispensa a carência e aí o tempo, tanto faz o tempo que você contribuiu, mas tem que ser segurado. Isso é importante. Uma pessoa que nunca pagou a Previdência não tem como receber. A Previdência é uma relação de troca. Paga e recebe benefício. Sempre assim. Então, Beleza. acho que é por aí, Felipe. Acho que eu respondi, né? Não, respondeu sim, é bem por aí mesmo. A Elza de Baté pergunta o seguinte: vou fazer 55 anos, trabalhei 10 com carteira assinada. Quanto tempo tenho que pagar para poder me aposentar? Tem 55 anos, Tem trabalhou 55 10 com e trabalhou carteira 10 assinada. em carteira. Ó, ainda falta mais 6 anos para você se aposentar. Se fosse hoje, mas não vai dar tempo, 62, vai 7 anos, 62. E vai ter que ter 15 de carteira, né? 15 de contribuição. Não necessariamente carteira, Elza. Acho que é Elza. Não precisa de carteira obrigatoriamente. Se você deixou seu emprego ou não trabalha mais, você pode recolher como facultativo. Vai continuar contando o seu tempo de contribuição, que é o requisito necessário para você conseguir se aposentar ali. Agora a aposentadoria é chamada de programada, né? Já que não existe mais a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, nem por idade, que foram fundidas num único benefício chamado de aposentadoria programada. Tá certo. Lembrando, Felipe, importante ainda para completar para a Elza, nesse caso, ela só vai ter 60% da média do que ela pagou, não vai ter 100%, tá? Então, provavelmente, eu não sei o caso dela, teria que analisar com mais detalhe, mas provavelmente ela vai ficar próxima do salário mínimo aí, tá? Entendi. A Dulcineia Gomes é de Americana e pergunta pra você o seguinte: César, fiz um requerimento de pedido de pensão por morte dia 22 de fevereiro. No dia 14 de abril, ontem, saiu uma carta de concessão do benefício, não liberou e veio dizendo que não foi possível conceder imediatamente o benefício, pedindo para aguardar o recebimento do kit segurado durante 30 dias. Ela gostaria de saber por que não foi concedido imediatamente por que não foi concedido imediatamente o benefício e se ela vai receber após esses 30 dias. O que ela deve fazer caso isso não aconteça? Não, é assim mesmo. Se for isso que eu estou pensando, que ela está querendo dizer, o benefício foi concedido, não foi negado. Se foi concedido, é esse procedimento que o INSS faz mesmo, Felipe. É normal, o kit segurado. Depois eles mandam a cartinha para o segurado. Através do meu INSS também dá para acompanhar isso, né, do aplicativo ou do site, ou até pelo 135, se ela preferir. E assim que tiver disponibilizado para ela vai até o banco e pode receber já o primeiro pagamento dela com os retroativos, desde o óbito, desde que ela tenha pedido no prazo legal. Pergunta do Valmir de Montemor. Esposa dele deu entrada na aposentadoria especial da área da saúde, só que recebeu a carta de indeferição, né? Foi indeferida pelo INSS. A advogada entrou pela federal já faz 2 anos. O que fazer? O jeito é esperar, não é, César? Não tem o que fazer, o jeito é esperar, Valmir. Não tem outra saída. Está demorando, todos os benefícios estão demorando. Isso é uma questão, um problema comum, não é só seu. Né? Muita gente está reclamando disso. E realmente, tanto no administrativo quanto no judicial, acaba demorando mesmo. Mas aquela mesma frase que eu sempre volto a falar, né? Não se preocupe tanto, porque o retroativo você vai receber, né? Não é um benefício perdido. Esse tempo não é perdido. Você está fazendo uma poupança desse valor do benefício que vai ser recebido. Tô vendo aqui mais perguntas para a gente poder fazer aqui.
Kátia, de Salvador. Estou aposentada por invalidez, pois faço hemodiálise. Gostaria de saber se tenho direito aos 25% em cima da minha aposentadoria, pois fiz perícia e deu indeferido. É interessante isso, Kátia, né, Felipe? Kátia. Interessante isso, Kátia. É de Salvador, hein? Interessante, legal. Kátia, isso chama grande invalidez. Até é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, né, nesses momentos nossos, nesses encontros nossos. É bem legal. A lei prevê, quando o segurado incapacitado for muito incapacitado e tão incapacitado a ponto de precisar de um auxílio permanente de terceiros, então a pessoa, por exemplo, que perdeu 9 dedos de uma mão, como diz a lei. Imagina você sem 9 dedos das mãos, né? Você tem um dedo, o dedinho, por exemplo. O que você consegue fazer? Não consegue comer, não consegue fazer muita coisa. Cego, né, dos dois olhos, por exemplo. A pessoa tem dificuldades. E no caso da hemodiálise, também depende do grau da hemodiálise, aí que é o ponto, Kátia. Depende do grau da hemodiálise, você precisa ou não de uma assistência permanente de terceiros. Caso a perícia constate que você necessita desse auxílio permanente de terceiros, ou seja, um cuidador, uma pessoa que vai estar com você lá te ajudando sempre. Se você precisar disso, aí você tem direito à grande invalidez, né? A grande invalidez acresce 25% no valor do seu benefício, podendo superar até o teto do INSS. É uma das exceções que podem superar, inclusive, o teto. Inclusive, é interessante isso, Felipe, que corre na jurisprudência uma tese de que os outros benefícios, a aposentadoria programada, por exemplo, que não decorreu da invalidez, se a pessoa se aposentou, está normal. De repente surge uma doença incapacitante que ela precisa de auxílio de terceiro. Então, estão cogitando, alguns juízes já deferem isso, a grande invalidez para outras aposentadorias. É bem interessante isso. Então, Kátia, depende do seu caso, depende da perícia. Se for negado no administrativo, vá para o judicial e tente no judicial. São peritos diferentes. Entendi. Ainda de Salvador, o Roque pergunta pra gente. Foi motorista de ônibus durante 30 anos, contribuiu sobre 5 salários mínimos e hoje recebe 1 salário mínimo e meio. Tá certa essa conta? Cláudio, é difícil falar, teria que analisar um pouco o seu cálculo, mas assim, é importante dizer de novo, né? Que de novo, assim, eu digo porque eu já disse isso algumas vezes, mas assim, o pessoal que assiste é diferente. Então, é importante dizer para vocês que essa história de contribuir com 3 salários mínimos, contribuir com 4 salários mínimos, para o INSS não existe essa questão. Eu contribuo com o valor até o teto, né? Geralmente o valor da minha remuneração, salvo o facultativo que pode escolher entre o salário mínimo e o teto. Então você contribui com esse valor, mas aí o reajuste do benefício, o reajuste, do seu caso da aposentadoria, vai sendo feito com base em um índice diferente daquele índice de correção do salário mínimo. Então, acaba que o benefício previdenciário desatualiza em relação à atualização do mínimo. Uma pessoa que recebia, por exemplo, 4 salários mínimos de aposentadoria no passado, hoje pode receber um salário mínimo e meio. Por quê? O benefício foi atualizado com base no INPC e não no índice de atualização do salário mínimo. Então, é possível, teoricamente, que o seu benefício esteja sendo pago corretamente. É possível. Não vou afirmar com certeza que está correto, porque teria que uma análise mais aprofundada. Mas, em princípio, não é totalmente incongruente um pensamento nesse sentido, ok? Entendi. A Aparecida, ela é estatutária, mas tem algum tempo de INSS. Ela pode completar o tempo de INSS e ter as 2 aposentadorias? Olha, Aparecida, depende. Se você preencheu os requisitos do estatutário e também contribuía para o INSS como segurado obrigatório, então você era empregado numa empresa privada e também trabalhava como servidor público titular de cargo efetivo, tendo regime próprio. Se você trabalhou nas 2 atividades, contribuiu para as 2 e preencheu os requisitos para se aposentar, você pode se aposentar nas 2. Não é o comum de se acontecer, viu? O normal é você trabalhar um tempo como na atividade privada, migrar para o regime estatutário, servidor público, e aí você quer levar o tempo de um lugar para o outro. Isso é possível. Eu não sei se esse é o teor da sua pergunta, eu acredito que sim, você está pensando nisso. É possível sim você levar o tempo do regime privado, do INSS, lá para o estatutário, ou vice-versa.
Isso chama contagem recíproca do tempo de contribuição. Tem previsão expressa na lei previdenciária, na Constituição Federal, tudo certinho. É possível você fazer isso. Basta você ir até o INSS, caso você queira uma certidão do INSS, ou ir até o órgão público, caso você queira uma certidão do órgão para levar no INSS. Você vai pedir a chamada CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. É isso. Beleza, César Babler, muito obrigado pela sua presença aqui no Tá no Ar Campinas mais uma vez. Grande abraço para você. Grande abraço. Obrigado, Felipe. Obrigado também a Até todo mais. mundo que mandou a participação aqui no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp tá bombando.